Havendo, pois, número legal, declaro aberta a sessão da primeira Câmara Criminal reunida, indagando os eminentes pares se alguma alteração à ata da sessão anterior Não, presente. para o Ministério Público. Tá. Não havendo, a ata sendo aprovada e pergunto extra se tem alguma Também não tem, resposta. presidente. Não, né? Ótimo. Não tem. Nosso secretário dizer quem tem preferência aí. O primeiro, todos têm, Excelência, menos o segundo. Então eu vou começar pelo primeiro. Isso. É o habeas corpus 081-19-23-34-2023. Paciente Raimundo Costa de Oliveira, impetrantes Micael Brito de Faria e Letícia Lima de Oliveira. Qual dos dois? Sou eu, Excelência, Micael Brito. Bom dia. Doutor, por favor, repita o nome completo e a OAB para gravação. Micael Brito de Farias, OAB 10.714, Piauí. A relatoria nossa e na Procuradoria, doutora Domingues. Estou com a palavra, Excelência? Vou começar. Perdão. Os autos aqui nos dizem de que ele é um dos líderes da facção criminosa. E não é só ser o líder, é um esquema familiar, né? É um esquema familiar, genro, filho, esposa, né? Cuidando da administração, da venda de drogas. Pois bem, e essa droga teria sido apreendida com o genro e com o filho. E depois, quando da análise do telefone, chegaram até ele. Ele que é o chefão da família. Isso aí, em síntese, se trata de réu contumaz, né? Ele estava cumprindo um regime domiciliar, cometeu outro crime. Essa aqui é a verdade. Isso aí, em síntese, é o relatório. Doutor, você tem 10 minutos. Bom dia, presidente, relator, desembargador Fernando Baiman, desembargador Samuel Batista, desembargador Joaquim Figueiredo. Excelência, eu vou trazer aqui uma jurisprudência, inclusive da relatoria de Vossa Excelência, desembargador Fernando Baiman, que absolveu uma cliente minha, não sei se você recorda, que era a vovó do tráfico. Esse processo da vovó do tráfico, que Vossa Excelência absolveu, ela e os dois filhos dela, é justamente similar a esse caso. Vim aqui. Não foi apreendido 1 grama de droga nesse processo. 1 grama. Infelizmente, a magistrada está atribuindo a droga que foi apreendida com outras pessoas a ele. Com todo respeito à magistrada condutora do processo, mas para mim é teratológico, tendo em vista que não há indícios nenhum, sequer mínimo, que aquela droga é dele. Foi feito busca e apreensão na casa, não foi encontrado balança de precisão, não foi encontrado armas, não foi encontrado absolutamente nada de ilícito, Excelências. Nada, absolutamente nada. E eu lembro aqui, Excelências, agora, recentemente, da terceira sessão, o HC 686-312, que pacificou no STJ o entendimento que a ausência de apreensão de drogas não autoriza a condenação por tráfico. Então, Excelências, se a ausência de apreensão não autoriza, é desrazoável manter uma prisão preventiva de pessoas que futuramente possam vir ser absolvidas em virtude já desse precedente pacificado no nosso Superior Tribunal de Justiça, que, inclusive, Vossa Excelência se utilizou, Fernando Baiman, na apelação criminal 080-1789-03-2021, que Vossa Excelência entendeu o seguinte, vou ler aqui a ementa rapidinho.
apelação entorpecente e apreensão da droga, inexistência, materialidade delitiva, inevidência, absorção, possibilidade. A apreensão do material entorpecente é indispensável para a demonstração da materialidade do crime de tráfico. Recurso provido para absolver os réus por unanimidade. Então, Excelência, a gente roga, baseado nessa jurisprudência do entendimento já consolidado dessa douta Câmara Criminal, que é similar ao caso do senhor Raimundo Costa de Oliveira, que está sendo aqui, neste princípio momento, sendo indicado como líder de uma facção, mas, data venha máxima, Excelências, não há prova nenhuma da materialidade. O que poderia ter aí seriam atos preparatórios. E não ficou comprovado, apesar de haver uma sentença condenatória em desfavor dos mesmos, que foram baseadas única e exclusivamente nos depoimentos das testemunhas, bem como da droga apreendida com outras pessoas que nada têm a ver com esse processo. A apelação ela já está, inclusive, Excelência, madura para Vossa Excelência apreciar, acredito que daqui a alguns meses, né, já tem parecer da Procuradoria e provavelmente Vossa Excelência vai pautar logo em breve. Mas, Excelência, a gente roga, até mesmo porque ele é réu primário, é portador de bons antecedentes, não tem nenhuma condenação em seu desfavor. É um idoso de 67 anos. Qual a periculosidade, um idoso de 67 anos que não foi preso com nenhum grama de droga pode afetar a ordem pública? Excelência, ele já tem várias comorbidades que foram, inclusive, adquiridas no sistema prisional, que a gente sabe que é totalmente insalubre. E a gente roga todos os respeitos, baseado na jurisprudência dessa casa, do Superior Tribunal de Justiça, que seja concedida a ordem para substituir a prisão preventiva, inclusive, Excelência, ele pode passar o dia solto e, quando for às 6 horas da tarde, fazer o recolhimento noturno com o uso da tornozeleira eletrônica. A gente pode colocar isso nos finais de semana, Excelência, dentro de casa, nos finais de semana. A gente pode mitigar essa liberdade dele. Agora, colocar uma pessoa presa injustamente e após ser absolvido depois de anos preso, quem é que vai tirar isso da vida de um ser humano? Então, eu rogo, eu suplico, eu peço que Vossa Excelência conceda ordem para substituir a prisão preventiva do senhor Raimundo Costa de Oliveira pelas medidas cautelares do artigo 319, bem como a tornozeleira eletrônica e as limitações de horário noturno. Essa é a manifestação. E caso seja entendimento pela concessão da ordem, a esposa dele, de 56 anos, está na mesma situação fática. E, de acordo com o artigo 580 do CPP, que seja estendido o benefício, caso Vossas Excelências entendam por esse posicionamento. Muito obrigado pela atenção, Excelências. Ministério Público. Doutora Fátima. Eu vou ratificar o parecer do Ministério Público, que está acostado aos autos, tendo em vista que não assiste razão os impetrans, pois em que pese suas alegações, a autoridade coatora, na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, trouxe de maneira fundamentada os motivos de sua decisão, uma vez presentes indícios de autoria e prova da materialidade do delito. E aqui também a necessidade da prisão preventiva, ela está assentada na gravidade do delito, suposto tráfico de drogas e associação criminosa, artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343, de 2006, caracterizando a paciente como indivíduo, o paciente como indivíduo que opta pelo antagonismo antissocial, causando intranquilidade ao coletivo e ofendendo, assim, a ordem e a garantia da ordem pública. Desse modo, eu ratifico o parecer ministerial pelo conhecimento e denegação do método, da ordem da habeas corpus. Como é o parecer que ratifico neste momento. Eu começo dizendo ao ilustre causídico que similar é um carro cheio de japonês. A situação aqui é bem diferente. Vovó do tráfico não foi encontrado com ela, nem o liame.
telefonemas, ligações. Não foi encontrado com ela nada em casa. A vovó do tráfico não tinha nenhuma prova que fizesse ela fazer parte de uma organização criminosa, certo? Então, infeliz essa jurisprudência. Essa Câmara aqui não erra, não. Essa Câmara aqui, olha o que já fez. Essa aqui é a verdade. O certo é que ele estava em prisão domiciliar, cumprindo em Parnaíba, olha a mordomia do rapaz, cumprindo em Parnaíba, voltou a delinquir com a família, a droga foi encontrada com o genro e com o filho, o celular examinado confirmava isso, certo? Daí porque é muito justo, é cautelar, é necessário que ele permaneça preso, entendeu? Até o recurso. Daí porque eu estou, de acordo com o parecer ministerial, denegando a ordem. Presidente Joaquim. Agradeço. Bom dia, presidente. Bom dia, desembargador Samuel. Bom dia, senhora procuradora, senhores advogados, Adriana, que nos assiste, que é um prazer tê-los conosco, até pela transparência. Família Judiciária. Tenho dúvida em acompanhar, presidente, aqui o Lucas e o Leandro, um é filho e outro é genro, foram apreendidos com drogas e ainda com uma moto roubada. E ele estava exatamente preso em Parnaíba. Acompanhe Vossa Excelência. Desembargador Samuel. Acompanhando Vossa Excelência, desembargador Boima. Pronto. Seguindo a nossa técnica, o segundo não tem sustentação, né? Tem, Excelência, ele acabou de chegar. Ah, é? Quem é? É o habeas corpus número 081-3654-65-2023. O paciente é Jocenildo Ramos Cardoso, o impetrante Ellery Souza Primeiro, segundo. Dom, estrangeiro. Qual do advogado presente? Ele mesmo, doutor Ellery. Sim, não estou vendo. Ele está na sala, doutor Ellery Souza. Doutor Ari, por favor. Nome completo e OAB. Só pode estar desligado o som dele. Não, tá ligado aqui para mim. Calma, estava falando aqui. Doutor Henri, Está sem áudio e vídeo, está sem o nome dele apenas que está no... Ele que agora está bem alto aqui. nenhum nome está aqui constando. O áudio dele está conectado, só o vídeo que ele ainda não ligou. Mas Então, para ele falar, então, que a gente, se ele está ouvindo, ele dá segmento. Exatamente. Adriano, ele não está nem falando. Excelência, passa para o terceiro, para ver se talvez seja algum erro na conexão dele. Vou pedir permissão aos colegas aqui para nós passarmos para o terceiro. precisa. A gente volta. É. Falou. Falou? Não. É o habeas corpus 081-3615-68-2023, em que paciente Railson Costa Reis, o impetrante Mário Lúcio Monteiro de Carvalho Filho, está presente? Tá sim, Excelência, ele vai fazer aqui da sala. Doutor Mário, por favor, então, nome completo e OAB. Doutor Mário. Gente. Ele está presente. Tô bom, mas perdoa, eu estava aguardando aqui que era o terceiro, mas aí como ele não veio, eu peço licença. É Mário Lúcio Monteiro de Carvalho Filho, OAB número 24961, daqui do Maranhão mesmo. Ok. Impetrado o juiz de direito da segunda vara da comarca de Viana, a relatoria é nossa, na Procuradoria, doutora Serene Coelho de Lacerda. Pois bem, simplicidade,
Ele foi preso na sua residência com 147 cabeças de carne. Só isso aí não é para guardar nem para uso. Isso aí é para vender. Entendo? Um revólver calibre 32, vários objetos furtados, né? O que ele pretende? Ele alega que houve a preventiva, a ilegalidade na prisão, porque é violação do domicílio, não foi violação, se trata de crime permanente, né? E, além do mais, houve o consentimento para que o policial entrasse. Em síntese, é o relatório, entendeu? E Vossa Excelência tem 10 minutos. Excelências, primeiro cumprimentá-los aqui na figura do ilustríssimo presidente, doutor José Joaquim Figueiredo, do desembargador Antônio Baima, que é o relator do presente caso, do desembargador Samuel Batista de Souza e da Procuradoria aqui na ilustre figura da doutora Celene. Excelências, inicialmente, insta a salientar as circunstâncias que originaram toda essa situação aqui que está sendo defendida por essa defesa. No dia 28 de maio, ocorreu um furto qualificado na cidade de Penalva, aqui no Maranhão. Furto esse que teria sido cometido por um cidadão de alcunha Leco. O Leco teria, na madrugada do dia 28, levado uma mochila fechada com os pertences até a casa do senhor Railson Costa, que ora paciente. Ocorre, excelências, que na manhã do dia posterior, às 9 horas da manhã do dia posterior, a polícia, o senhor Railson Costa, ao lado da sua esposa, no seio da sua residência, se surpreendeu com a entrada forçada da polícia, visando a apreensão desses produtos que teriam sido levados lá da loja de eletrônicos. Ocorre, excelências, que foram apresentados em sede policial a arma calibre .32, como o doutor Baima já mencionou, certa quantidade de drogas e parte dos produtos que teriam sido levados lá da loja. Sendo indiciado o acusado no crime do artigo 180 do Código Penal Pátrio, crime de receptação, do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, que é o crime de tráfico de drogas, e do artigo 12 da 10.826, que é o crime de posse irregular de arma de fogo. Excelências, o objetivo dessa defesa aqui hoje é demonstrar a ilegalidade desde o início da persecução, da busca domiciliar feita de forma irregular e atabalhoada, até passando pelo flagrante e a preventiva dele que perdura até hoje. Até hoje, o indiciado encontra-se preso. Excelências, o Instituto Casa, a casa como residência, vem desde os primórdios da humanidade, mesmo antes da civilização. Nos tempos das cavernas, o próprio nome já cita, as cavernas. O homem procurou se adequar em cavernas, em grutas, de modo a ter segurança, a ter intimidade e a ter proteção. Então, nesse liame, a Carta Magna nossa, a Constituição Federal, no artigo 5º, 11, que eu creio que é muito mencionado aqui diante de Vossas Excelências, menciona 4 hipóteses de violação desse domicílio, justamente por esse caráter de direito natural, que seriam um desastre, o flagrante delito, a autorização voluntária do morador, ou ainda um mandato por ordem judicial. Então, Excelência, a defesa acredita não estar presente as hipóteses aqui que permitiriam essa violação do domicílio do réu. O mandato judicial não há no processo, anexado nenhuma ordem judicial. Além disso, não há nenhum relatório de investigação anterior ao caso, que indicasse que naquela região seria de tráfico ou de qualquer outro tipo de ato ilícito. A autorização, Excelência, com data vênia, no depoimento do soldado Pereira, já em sede de instrução, ele é bem claro em afirmar que ele não teria autorizado, ao contrário do depoimento que ele prestou em sede policial. Mas eu vou além disso. Pacificado hoje, por entendimento do Supremo Tribunal de Justiça, o ônus do Estado em demonstrar essa autorização voluntária. Isso eu falo com base no HC de relatoria do ministro Sebastião Reis, número 685593 de São Paulo. E não há no processo nenhum anexo de gravação, vídeo, qualquer testemunha que seja, que demonstrasse a autorização do réu.
Excelência, ultrapassando essa situação, a situação de flagrante delito. Estamos tratando de 3 crimes distintos aqui no presente caso. O primeiro crime de receptação é um crime que carece de flagrante próprio. Ou seja, o flagrante da receptação ele é configurado no ato do recebimento da res furtiva. Fato que não foi aqui demonstrado no processo. Os 2 crimes que sobram, Excelência, tanto o crime de tráfico de drogas quanto o crime de posse irregular... Perdão. Porque foi ver um áudio aqui. Tanto o crime de posse irregular de arma de fogo, como Vossa Excelência mencionou, são crimes de natureza permanente que o flagrante também seria permanente. Porém, Vossa Excelência, eu queria chamar a atenção para o julgamento do HC 703-063 também pelo STJ, em que, assim, ele é claro ao dizer que a mera permanência do crime, a mera característica de crime permanente, não enseja a liberalidade arbitrária de dar entrada em casa de qualquer cidadão que seja. Deve haver indícios mínimos, no caso do tráfico, indícios mínimos de traficância, e no caso da posse irregular de fogo, indícios ou fundadas razões de que dentro daquela residência teria uma arma de fogo. São situações que aqui não ficam demonstradas, e eu tento humildemente demonstrar a Vossas Excelências que isso ultrapassa a barreira da necessidade da dilação probatória do processo. Por quê? Inicialmente, não há nenhuma mídia no processo, não há vídeo, como eu já mencionei, não há nenhuma testemunha que diga que o acusado teria arma ou tráfico lá dentro, da mesma forma que não há nenhuma testemunha que diga que o acusado autorizou voluntariamente a entrada na sua residência. Segundo, referente ao tráfico de drogas, o mínimo indício de traficância nos autos do processo deveriam constar qualquer tipo de apreensão de droga com a senhora Dulcidalva, que era a senhora que estaria na porta fazendo a troca do material pela droga, segundo o depoimento inicial dos policiais, que depois eles reverteram em sede de instrução. Então, se não há nenhuma droga, ou houve omissão da polícia, ou deveria haver qualquer droga mencionada com a senhora Dulcidalva para demonstrar o mínimo indício de traficância, fato esse que não consta. Então, Excelência, a defesa acredita estarmos claramente diante da tese do fruto da árvore envenenada, que eu também creio que seja recorrente aqui nesse Tribunal de Justiça, porém, é o que a defesa acredita, porque não há de se falar em tráfico de drogas se as drogas apreendidas são eivadas de ilegalidades, derivaram de uma busca domiciliar ilegal. Não há de se falar em posse irregular de arma de fogo, se, como o próprio depoimento dos policiais, que foram localizadas ao fim da busca domiciliar, porque eles teriam localizado munições e iniciaram a busca, não há de se falar em posse irregular de arma de fogo se a prova iniciou de forma ilegal. E, da mesma forma, não há de se falar em receptação se o flagrante próprio não é demonstrado no processo. Então, Excelência, diante disso, a defesa pugna pela nulidade de todas as provas, de todo o conjunto probatório derivado dessa busca domiciliar ilegal, de acordo com o 157 do Código de Processo Penal. E, por fim, Excelência, pegando um pouco do tempo de Vossas Excelências, eu queria mencionar uma crônica, A Casa, de Rubem Braga, que é reconhecido como o pai da crônica aqui no Brasil. Ele diz: pode haver uma janela alta de onde eu vejo o céu e o mar, mas deve haver um canto bem sossegado em que eu possa ficar sozinho, quieto, pensando minhas coisas, um canto sossegado onde eu possa morrer. Excelência, a defesa acredita que esse canto é a casa como asilo, a casa como sagrado. Então, Excelência, diante disso, eu agradeço a cordialidade que foi recebida desde a entrada aqui pelos servidores no Tribunal de Justiça, agradeço a atenção de Vossas Excelências e assim eu encerro a minha defesa. Doutora Fátima. Doutora Fátima. Excelentíssimo presidente, excelentíssimos desembargadores, excelentíssimo advogado, o crime de tráfico, como todos sabemos, de entorpecente e posse de arma de fogo, são de perigo abstrato e permanente, uma vez que a sua consumação se prolonga no tempo, inclusive sujeito à prisão em flagrante. E, nesse contexto, está demonstrada na situação, conforme prescreve o artigo 302, inciso 1 do CPP, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, circunstância que se amolda o caso em análise, uma vez que o paciente foi abordado pelos policiais no momento em que estava cometendo o crime, guardar e ter em depósito substância entorpecente e posse de um revólver calibre 32,
que consta a numeração aqui nos autos, caracterizando a situação de flagrância. O próprio STJ também tem se manifestado que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecente e a posse ilegal de arma de fogo. Constata-se que não houve legalidade na prisão em flagrante do paciente, uma vez que, diante de investigações e denúncias, serviram de base para o início das diligências, a fim de apurar o suposto crime de furto que certificaram os fatos noticiados. Frisa-se que o tráfico de drogas é crime permanente e autoriza, assim, em estado de flagrância, o ingresso no domicílio, independente de mandado. E assim tem vários julgados nesse sentido, e conforme se verifica dos autos, o ingresso dos policiais militares na residência do acusado ocorreu em razão de diligências investigatórias e autorização do morador, do paciente, e conforme relatado no auto de prisão em flagrante, no auto de apresentação e apreensão, foi atestado que o paciente guardava em sua residência 147 cabeças de crack, R$ 148, um revólver calibre 32 e vários objetos furtados de um estabelecimento comercial localizado à rua Vasco da Gama, bairro Vinagre, na cidade de Viana. Então, não se evidencia a alegada violação de domicílio, não havendo, portanto, constrangimento ilegal. No caso, há presença, sim, marcante dos requisitos da prisão preventiva, quais sejam fomos comis, delito evidenciado na materialidade e indício suficiente de autoria, conforme os depoimentos das testemunhas do próprio investigado, pelo auto de prisão em flagrante. O perigo libertatis está revelado na garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa e periculosidade do paciente. O paciente foi preso portando mais de 100 cabeças de crack, uma arma de fogo e diversos objetos apreendidos em sua residência, indicando a traficância. E, em consonância com o ordenamento jurídico, verifica-se, no caso, a insuficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no artigo 309 do CPP, uma vez que tais medidas cautelares, possivelmente, não terão o condão de impedir que o paciente cesse a continuidade delitiva. Desse modo, de todo modo, estão presentes requisitos autorizadores da prisão preventiva, estando a prisão legalmente amparada e constitui providência essencial para o bom desempenho da instrução criminal, a fim de se apurar de maneira segura e completa o cometimento da infração penal. E no que tange a culpabilidade do paciente, é inadequada a via do habeas corpus para discutir essa matéria, tendo em vista o que o habeas corpus não é via adequada para análise de tal alegação, tendo em vista se tratar do mérito da ação penal intentada contra o paciente. Dessa maneira, a constituição cautelar do paciente encontra-se legalmente amparada e sua prisão constitui providência essencial para o bom desempenho da instrução criminal, a fim de se apurar de maneira segura e completa a infração penal, as infrações penais. Desse modo, eu ratifico o parecer do Ministério Público nos autos, acrescentando apenas aqui que se manifesta pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada em favor de Railson Costa Reis. É o parecer que ratifico nesta oportunidade. Eminentes pares, o parecer ministerial exaure tudo aquilo que eu ia argumentar. A única coisa que faltou ser dito aí, que é para o eminente advogado, é que costuma-se, com uma paulada, matar 2 coelhos, mas aqui matou 3. Ao chegar na casa, encontrou 3 crimes: tráfico, porte ilegal de arma, receptação. E o restante, o Ministério Público já exauriu. Denegada a ordem, de acordo com o parecer ministerial.
Presidente, eu também vou acompanhar Vossa Excelência. Abaixo. Diante do que foi dito aqui, parecer ministerial, constata realmente que se tratar aqui de um crime permanente, né? Não só o tráfico, como também o porte ilegal, e a casa, que pese trazida aqui de forma poética, a Constituição prevê sim que é inviolável, mas nós podemos ser desde que haja cometimento de ilícito, que é o caso em espécie. Acompanhe Vossa Excelência. Desembargador Samuel, Acompanhando o desembargador. nosso secretário aí, o segundo já chegou? Não, Excelência, ele saiu da sala. Esse vai ficar, não tem preferência. Qual o outro com preferência? Quarto? Quarto. Então vamos nele. O quarto é desembargador Joaquim. Sim. Vossa Excelência, manda para a vez. Obrigado, presidente. Renovo meu bom dia. Passo a pregoar o quarto habeas 081 0314 16
Então, eu vou botar o quinto processo, né? Sim, Excelência. Obrigado.
Desembargador Samuel, Vossa Excelência tem dois processos. Não, os dois últimos. Eu teria até preferência no segundo, não, mas vou passar para Vossa Excelência. É o Muito. número 6º e o número 7º. Não, o senhor é o revisor do 7º. Depois desse agora. Vamos lá. Vossa Excelência vai adiar algum, não? Não, nenhum. Então, vou começar pelo 6º. Ok. Habeas corpus 081-2453-38-2023. O paciente José Luiz Pereira de Matos, impetrante Orleano Mendes da Silva Júnior. Está presente o advogado? Presente, Excelência. Por favor, nome completo e OAB para gravação. Advogado Orleano Mendes da Silva Júnior, OAB Maranhão 22835A. O impetrado é a vara única da comarca de Carolina. Relatoria ao eminente desembargador Samuel Batista de Souza e na procuradoria doutora Celene Lacerda. Pronto, doutor. 10 minutos. Bom, relatório. Trata-se de habeas corpus impetrado por Orleano Mendes da Silva Júnior em favor de José Luiz Pereira de Matos, sob o argumento de que se encontra sofrendo constrangimento ilegal por parte do juízo da Vara Única da Comarca de Carolina, considerando o crime de feminicídio em que tem como vítima Maria de Jesus Ribeiro Lima, sua companheira. Em suas razões, sustenta que o paciente é pessoa com 54 anos de idade, roceiro e analfabeto, é pai de 8 filhos e figura como investigado por um fato criminal, ou seja, o cometimento de um crime contra a sua companheira, namorada, durante uma briga em um bar, quando desferiu contra a pessoa 2 golpes de faca na região do ombro e costas. Esse crime aconteceu na cidade de Carolina, diz o advogado do impetrante, do paciente, e ele se apresentou e está pronto a colaborar com a Justiça, sustenta a ausência dos requisitos da prisão preventiva e a liminar foi indeferida. O parecer da Procuradoria-Geral da Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada. É o relatório, senhor presidente. Excelência, É o senhor com a relatório palavra. em síntese. Doutor, você tem 10 minutos. Opa, muito bom dia, muito obrigado pela palavra. Eminente desembargador Baima Araújo, saúdo também o desembargador Samuel Batista de Souza, saúdo também o desembargador Joaquim Figueiredo e como também a eminente procuradora de Justiça Fátima Travassos e também os demais servidores essenciais a esta colenda da Câmara Criminal. Excelências, serei sucinto e enfrentarei o diagnóstico nuclear deste habeas corpus. Como bem o juiz Samuel Batista de Souza enfatizou, o ora paciente foi apresentado fisicamente por este advogado que vos fala e pelo advogado Carlos Eduardo, na delegacia de Carolina, no dia, salvo engano, 4 dias após o fato, que ocorreu dia 5/6/2023. E na presente data se encontra com 50 dias e sequer houve o indiciamento por feminicídio. Pois bem, é inegável que o fato é grave e também é inegável que o ora paciente se apresentou juntamente com 2 advogados na delegacia da comarca de Carolina. Lá, chegando os advogados, com o ora paciente, ainda sem mandado de prisão, se apresentou e lá, juntamente com seus advogados, não encontrou nenhum servidor apto a lavrar uma certidão de apresentação espontânea. Portanto, a próprio cunho, este advogado que vos fala, fez o documento que está
como instruído no habeas corpus, de apresentação, e 2 servidores que não tinham aptidão para fazer a certidão de apresentação, tirou foto em frente ao computador da própria delegacia, assegurando a data e a hora da apresentação do hora inculpado, deste hora paciente. E logo depois de sair da delegacia, sem encontrar nenhuma autoridade competente para a apresentação espontânea, foi exarado o mandado de prisão preventiva. O diagnóstico qual é? Não foi avaliado juridicamente o fato novo de o hora paciente ter se apresentado espontaneamente. O que é que isso nos quer dizer? O juízo de piso não valorou juridicamente este fato novo para decretar a rácio, a pior rácio que tem, que é a prisão preventiva. E como também, como o doutor juiz falou, a liminar foi indeferida, mas também sem avaliar juridicamente o fato novo, o fato jurídico, que é inegável que ele se apresentou na delegacia, como é inegável que a gravidade há. Então, excelência, a defesa vem aqui postular perante a doutas consciências que a questão é qual é a necessidade cautelar da pior segregação, que é a prisão preventiva. A defesa aqui não está pedindo a liberdade. A defesa está pedindo a melhor necessidade, a melhor adequação que as medidas cautelares diversas da prisão. Sequer ainda a indiciamento, sequer ainda a denúncia. Sabemos que este é um caso de tribunal do júri. Como também informado pelo juízo de piso, disse nas informações que houve perfuração do pulmão. Isso aqui foge às estribeiras da cognição do habeas corpus. Mas é importante narrar que não houve perfuração de órgãos vitais. O laudo não menciona sequer nenhum órgão vital. E o inquérito policial menciona que houve perfuração do pulmão. Assim, excelências, o diagnóstico deste habeas corpus é fazer que a deusa Têmis, que a gente sabe que a representação romana, ela usa vendas, mas os ouvidos estão limpos, não tem venda nos ouvidos. Assim, a defesa clama a vossas excelências que avaliem juridicamente o fato novo de o hora inculpado, o hora paciente, ter se apresentado efetivamente e fisicamente na delegacia de polícia da comarca de Carolina. Não tem certidão de apresentação espontânea, por quê? Por desígnio estatal. Aqui não há que se falar em inidoneidade da fundamentação, porque o caso é sim de prisão, mas de medidas cautelares diversas da prisão. Por quê? Tratar como se não houvesse tido este fato novo da pessoa que se apresentou à justiça criminal é igualar aquele que está homiciado, que nunca se apresentou, que nunca se arrependeu. Então, excelência, este é a postulação deste jovem advogado da cidade de Carolina e as saudações a todos os desembargadores da cidade também de Carolina, Maranhão. É assim que se manifesta a defesa. Doutora Fátima. Senhor presidente, senhores desembargadores, senhor advogado de defesa, como acabamos de ouvir, houve pedido de prisão preventiva formulado pela autoridade policial no dia 6 de junho de 2023, recentemente, extraído do inquérito policial visando apurar o crime de homicídio qualificado pelo feminicídio, né, praticado pelo José Luiz Pereira de Matos contra a vítima Maria de Jesus Ribeiro Lima. Na data de 1º de junho de 2023, por volta das 19h30, a vítima e o autor se encontravam em um bar localizado na Avenida Frederico Martins, quando, em um dado momento, o representado, de posse de uma faca, golpeou sua companheira por 2 vezes, sendo que uma das facadas, a qual foi a fatal, perfurou o pulmão. Narra ainda que a testemunha Raimundo de Souza Oliveira Júnior, proprietário do bar, onde ocorreu o feminicídio, afirmou que presenciou a vítima correndo em direção ao quintal do referido bar, gritando e pedindo socorro com a expressão "me acode, que esse homem está doido", e que em seguida conseguiu tomar a faca do representado, o qual se evadiu do local para não ser preso, sendo que a vítima, apesar de socorrida, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no percurso para a cidade de Imperatriz, e que a faca utilizada no crime foi devidamente apreendida. Né?
O pedido da autoridade policial fundamentou na necessidade de assegurar a ordem pública diante do modus operandi de execução do delito, conforme se percebe pela crueldade com a qual a ação foi praticada. Tendo em vista que o representado José Luiz Pereira de Matos empunhava uma faca, golpeou brutalmente sua companheira pelas costas, enquanto ambos frequentavam o movimentado bar no centro da cidade, tendo uma das facadas perfurado o pulmão da vítima, a qual ocasionou sua morte. E o laudo cadavérico provou isso. Ademais, busca garantir também a aplicação da lei penal, uma vez que é ciente de que está sendo investigado pelas forças de segurança, dada a gravidade do caso concreto, o representado empreendeu fuga após o homicídio, qualificado pelo feminicídio, e encontra-se foragido. O juiz de direito decretou a prisão preventiva ao indicar a presença, né, do fumus boni uri, né, do fumus commissis delicti, evidenciado na materialidade indício suficiente da autoria, evidenciado nas investigações realizadas pela Polícia Civil. Né? O paciente, como já se falou aqui, empreendeu fuga após o homicídio, qualificado pelo feminicídio, encontra-se foragido. Assim, a fuga do distrito da culpa é fundamento suficiente a embasar a custódia preventiva e revela-se imprescindível para o fim de assegurar o cumprimento de eventual condenação diante da nítida intenção do paciente em obstaculizar o andamento da ação criminal e de evitar a ação da justiça, a aplicação da lei penal. Verifica-se, assim, existir fundamento válido na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente. Não houve cesseamento de defesa por parte dos órgãos persecutórios, Polícia Judiciária, que pode requerer a prisão quando tiver notícia de crime. Assim, no caso, a prisão preventiva foi decretada após a representação da autoridade policial que demonstrou a necessidade, a adequação aos requisitos da prisão preventiva. Para a aplicação das novas medidas cautelares processuais alternativas à prisão e em consonância com o ordenamento jurídico vigente, verifica-se, no caso, a insuficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal. Vez que tais medidas cautelares possivelmente não terão condão de impedir que o paciente cesse a continuidade delitiva face à evidente vida voltada à prática de crimes. Nota-se que a aplicação dessas medidas furtaria o propósito da persecução penal e seu objetivo de pacificação social, de modo que colocaria em risco a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública. Cabe enfatizar ainda que a prisão provisória é aquela que ocorre antes do trânsito julgado da sentença condenatória e possui natureza eminentemente cautelar, razão pela qual não viola o princípio da presunção de inocência, tampouco qualquer direito ou garantia assegurados na Constituição Federal. A constrição cautelar do paciente encontra-se legalmente amparada e sua prisão constitui providência essencial para o bom desempenho da instrução criminal, a fim de se apurar de maneira segura e completa o cometimento da infração penal. Assim sendo, esta procuradora manifesta no sentido de conhecer o habeas corpus e, no mérito, denegar a ordem, né, impetrada em favor de José Luiz Pereira de Matos. É o parecer. Desembargador. Senhor presidente, senhor desembargador Joaquim, nós estamos acompanhando na íntegra o parecer do Ministério Público. De fato, esse crime foi, de certa forma, escabroso, terrível. Examinando aqui o laudo exame cadavérico, há uma especificação: crime brutal e cometido de forma covarde, pelas costas. A vítima tentava se sair do camarada, mas não conseguiu.
ele a perseguiu até que chegou ao bar e ali aconteceu o crime. Então, eu acompanho na íntegra o parecer do Ministério Público e conheço, mas denego a ordem impetrada. Voto. Foi Também você. acompanhe, presidente. O sétimo processo da Paula Desembargador Samuel é a apelação criminal 0026-942, 72-2007, em que a apelante é Manuel de Jesus Silva, o advogado tem Cleiton Figueiredo Pacheco Pereira e Richardson Michel Moreira da Silva. A mãe desses dois estava inspirada quando botou um. Pois é. O apelado é o Ministério Público, né? A relatoria, o eminente desembargador Samuel Batista de Souza. A revisão estamos nós, e na Procuradoria, doutora Serene Coelho de Lacerda. Com a palavra, o eminente relator. Muito bem, senhores desembargadores, o caso aqui é de uma apelação contra a sentença do Tribunal do Júri, que condenou o recorrente Emanuel de Jesus Costa Silva por homicídio privilegiado, qualificado, com a relação aos artigos 121, parágrafos 1º e 2º, inciso 4 do Código Penal. Tendo sido aplicada a pena privativa de liberdade consistente em 11 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão em regime inicialmente fechado. Em suas razões recursais, o apelante sustentou que o julgamento do Conselho de Sentença se deu manifestamente contrário à prova dos autos, requerendo submissão do acusado a novo julgamento subsidiariamente, alegando que houve valoração indevida das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e consequências do crime, bem como a utilização de qualificadora de forma indevida, requerendo, por isso, o redimensionamento da pena. Quanto às razões do ID 5461, nas quais o apelado pugnou pelo não provimento do recurso interposto para que seja mantida na íntegra a sentença recorrida. Parecer da Procuradoria-Geral da Justiça, da lavra da doutora Selene Coelho de Lacerda, opinando pelo conhecimento e improvimento da apelação. É o relatório, senhor presidente. Eu pergunto o seguinte: aqui consta como advogados eles Cleiton Figueiredo Pacheco Pereira e Richardson Micael Moreira da Silva. Que está aqui, eu não estou vendo, doutor Romildo. Excelência, eu estou subestabelecido, tá? Ele juntou essa lei. Vossa Excelência juntou o subestabelecimento? Sim, Excelência. O quê? Já está nos autos. Então, repita aí, por favor, seu nome completo e a OAB. Romildo Elias Queiroz Azevedo, OAB-MA 21791. Muito obrigado. Desembargador Samuel, Vossa Excelência está com a palavra. Já fiz o relatório. Com a palavra, agora o... 10 minutos, doutor. Bom dia a todos. Minhas saudações ao eminente desembargador, presidente Baiman. Saúdo também o desembargador Samuel, relator deste caso. Saúdo o desembargador Joaquim Figueiredo e a doutora procuradora de Justiça, em que uso dissuadir de seu parecer. Saúdo também os serventuários e os demais advogados presentes nesta sessão. Sabemos, excelências, sabemos que existe a soberania dos vereditos. Contudo, há limitação, né, no Código Penal, no Código de Processo Penal, tornando-se a soberania dos vereditos que ela não é absoluta. Pois bem, foi proferida a sentença que condenou o recorrente pelo crime previsto no artigo 121, parágrafo 1º e parágrafo 2º, inciso 4º do Código Penal. Ocorre, desembargador Joaquim,
que a sentença coordenatória deve ser prontamente anulada por este Tribunal de Justiça, por ferir expressamente dispositivos legais, princípios essenciais do direito brasileiro, bem como o entendimento jurisprudencial pátrio, pelos seguintes motivos. Primeiro, a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos. Em plenário, a defesa apresentou 4 testemunhas oculares que presenciaram e corroboraram o fato de que o recorrente agiu em legítima defesa. Haja vista que a vítima era conhecida por ter um alto grau de periculosidade e possuir diversas passagens pela polícia. O recorrente já estava sendo ameaçado pela vítima que ela iria ceifar sua vida, certo? Quando em um certo momento a vítima correu em direção ao recorrente, pondo a mão nas costas em direção à cintura, né, induzindo que iria sacar uma arma. Neste momento, o recorrente ele não teve outra saída nesse momento de desespero, não teve outra alternativa a não ser repelir a agressão com uma arma que pediram emprestado, justamente para isso, para se defender. Vale ressaltar, excelências, que a vítima já havia feito disparo de arma de fogo no sentido de intimidar o recorrente no lado de fora da festa, onde se iniciou a briga entre eles. Aqui estamos diante de uma excludente de licitude, que é a legítima defesa putativa, quando o agente acredita verdadeiramente estar agindo para se defender de uma agressão que possa lhe colocar em situação de risco, contudo, inexistente. Por outro lado, desembargador Samuel, a acusação ouviu 2 testemunhas, entretanto, não estavam presentes no momento da briga na festa, nem no momento das ameaças, e tampouco no momento do fato. Tais depoimentos sequer deveriam ser valorados, porque é vedada a fundamentação da sentença em depoimento de testemunhas de ouvir dizer e ficou sabendo. Nesse sentido, resta cristalino que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do artigo 593, inciso 3º, a linha D, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Portanto, diante das provas cruciais de que o recorrente agiu em legítima defesa putativa, indo o veredito em sentido contrário, deve a sentença ser anulada. Senhores desembargadores, o segundo motivo que enseja a anulação da sentença é que a decisão do júri popular foi baseada exclusivamente em inquérito policial. A acusação levantou mão de que o recorrente, juntamente com seu irmão, agiu de maneira premeditada para matar a vítima, sustentando a qualificadora do parágrafo 2º do inciso 4 do artigo 121 do Código Penal. Contudo, no processo judicial não existe qualquer prova de tal alegação, baseando-se exclusivamente e fazendo referências diretas, onde sequer existe, ao inquérito policial, onde sequer existe o direito à ampla defesa e o contraditório. Ocorre, desembargador Weimar, que o Código de Processo Civil veda a decisão baseada em prova exclusivamente em inquérito policial, nos termos do artigo 155 e 386 do Código Penal. Então, se as provas dos autos comprovam que o recorrente agiu em legítima defesa computativa, pois acreditava naquele momento que estaria iminente de tentar contra a sua vida, nos leva a crer que o júri levou em consideração a sustentação da acusação baseada apenas nas provas colhidas em sede policial, pois não há nos autos qualquer elemento que indique a presença da qualificadora sustentada pelo ilustre promotor de justiça. Caso vossas excelências entendam pela manutenção da condenação, pugnino pela reclusão da pena dosada pelo doutor juiz da Corte. O juiz fixou a pena de 18 anos sob a alegação de que há um valor entre o valor mínimo e o máximo da pena, e por entender que estão presentes as circunstâncias agravadoras da pena, prevista no artigo 59 do Código Penal, quais sejam a culpabilidade e as consequências do crime. Quanto à culpabilidade, o magistrado motiva por ter caracterizado a premeditação, aumentando a pena em 1/8. Contudo, desembargador Joaquim, o crime o qual o recorrente foi condenado já possui a qualificadora do parágrafo 2º, inciso 4 do artigo 121 do Código Penal, sendo assim, resta evidente que já foi utilizado o mesmo motivo, a premeditação,
para aumentar 2 vezes a pena, evidenciando aqui o bis in idem, o que é proibido no ordenamento jurídico brasileiro, devendo, então, a culpabilidade ser retirada do cálculo da primeira fase. Quanto às circunstâncias do crime, o juiz fundamentou mais um aumento de pena de 1/8 em razão da tristeza causada pelo crime e este ter sido cometido no Dia dos Pais. Ocorre que tal fundamentação é manifestamente genérica, pois a vítima sequer possuía filhos, bem como a tristeza ela é inerente ao tipo penal. Portanto, resta evidente a inexistência da circunstância agravadora. Excelências, o recorrente aqui possui bons antecedentes, sendo este o único processo contra ele, bem como residência fixa, ocupação lícita e boa reputação perante a sociedade, não existindo qualquer circunstância de que é perigoso ou possui vida voltada para o crime. Deste modo, existindo tão somente elementos favoráveis, deve ser a pena base fixada no mínimo legal. Posteriormente, fora reconhecida pelo juiz acertadamente a atenuante da pena de 1/6 pela confissão. Ocorre que, no momento da incidência da causa de diminuição de pena, parágrafo 1º, artigo 121, o doutor juiz decidiu reduzir a pena em apenas 1/6, sem qualquer fundamentação para tanto, mesmo existindo elementos favoráveis ao recorrente que motivasse a diminuição no patamar de 1/3. Ou seja, ele, sem fundamento algum, utilizou-se a redução mínima, certo? Diante disso, a pena deve ser diminuída no patamar de 1/3 pela causa de diminuição de pena. Diante do exposto, excelências, a defesa requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para, então, que seja determinada a realização de novo júri, devido à sentença ser manifestamente contrária às provas dos autos em relação ao conhecimento da exclusão de ilicitude, a legítima defesa putativa, bem como a cessação da sentença em razão de ter sido baseada exclusivamente em inquérito policial. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para que sejam afastadas as valorizações negativas das circunstâncias judiciais, da culpabilidade e das consequências do crime em relação ao homicídio, fazendo prevalecer as circunstâncias favoráveis ao réu, restando a pena base fixada no mínimo legal, bem como seja valorada a causa de diminuição de pena do artigo 121, parágrafo 1º, no patamar de 1/3 da pena, redimensionando-se a pena. E é o que suplica este humilde advogado. Muito obrigado a todos. Ministério Público, doutora Fátima. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, excelentíssimo senhores desembargadores, excelentíssimo doutor advogado Ronildo Queiroz, conforme relatório feito pelo eminente desembargador relator e as teses apresentadas pela defesa, eu me manifesto quanto à tese de sentença manifestamente contrária às provas colacionadas aos autos, temos não ser possível o acolhimento dessa tese, uma vez que a autoria e materialidade do ilícito praticado ficaram devidamente comprovadas pelo acervo probatório colhido durante a instrução criminal. O júri, mais que um órgão judiciário, constitui-se como uma instituição política erigida à categoria dos direitos e garantias fundamentais, a fim de que permaneça íntegro em seus componentes essenciais, revelando-se um direito de que os cidadãos sejam julgados por seus pares. E por se tratar de norma constitucional de tal natureza, a soberania expressamente assegurada somente poderá ser afastada, diante da estrita observância das hipóteses determinadas pela legislação atinente à organização desta instituição. Em conformidade com o entendimento jurisprudencial pacificado, a decisão do Conselho de Sentença, quando opta pelo acolhimento de uma das teses exprimidas em plenário, somente poderá ser desconstituída quando, dentre outras hipóteses, for manifestamente contrária às provas dos autos. Isto é, quando não encontrar amparo em nenhuma corrente probatória, sob pena de se ferir o princípio da soberania dos vereditos, nos termos do artigo 593 do Código de Processo Penal.
o que não é hipótese do caso em questão. O julgamento manifestamente contrário à prova dos autos é aquele absolutamente dissociado da realidade processual, onde o conselho de sentença toma conclusão alheia a qualquer das teses sustentadas pela defesa e acusação, cindindo sem justificativa o juiz puniente, estatal ou a legítima expectativa do réu constituída a partir da defesa técnica. Compulsando o caderno processual, verifica-se que a prova dos autos se constituiu a partir de elementos que apontam com muita precisão nessa esteira a alegação de legítima defesa putativa não possui nenhum apoio nas provas colhidas no decorrer do processo. A testemunha Maria do Carmo Moraes de Souza narrou em juízo a empreitada criminosa, deixando evidente que o réu matou a vítima com um disparo de arma de fogo, sem dar a esta última qualquer chance de defesa. Além disso, ficou evidenciado, por meio dos relatos testemunhais, que o réu atirou na vítima tão somente porque esta lhe fez uma ameaça verbal. Resta evidenciado que o apelante teve uma atitude inesperada e incompatível com o comportamento da vítima, que não o agrediu no momento do crime e não estava na iminência de tal fato. Tanto é que estava desarmada, o que afasta qualquer possibilidade de ter atuado sob o manto da legítima defesa putativa, ou de ter havido agressão ou iminência de agressão da vítima contra o acusado, no momento imediatamente anterior ao disparo. Claramente indicando a autoria e o evidente ânimos necande do recorrente em matar a vítima, pela qual decidiu o Conselho de Sentença condená-lo por homicídio qualificado, incabível, portanto, falar em qualquer tipo de excludente de ilicitude. Restou também evidenciado que a decisão do júri se deu em completa consonância com o acervo probatório. Não há o que se falar em julgado contrário à prova dos autos. E, nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem a seguir ementado que não existe decisão manifestamente contrária à prova dos autos se o Conselho de Sentença apenas opta por uma das versões existentes nos autos e amparada em elementos dele constantes, incabível a tese de redimensionamento da reprimenda aplicada quando se constata ter sido esta fixada de forma justificada e proporcional ao delito. Quanto ao pleito de redimensionamento da pena, ante a valoração indevida das circunstâncias judiciais referente à culpabilidade e consequência do crime, bem como utilização de qualificadora de forma indevida, entendemos não ser possível o deferimento do pleito. O texto do artigo 59 do Código Penal traz em seu corpo 8 circunstâncias que devem ser analisadas na primeira fase da dosimetria da pena. São eles a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima. As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são objeto de arbítrio exclusivo do juiz e compreendem elementos pertencentes ao agente. Culpabilidade, antecedente, conduta social, personalidade e motivo. Ao fato, circunstâncias e consequências do crime. E a vítima, comportamento da vítima, o que se confirma na jurisprudência pátria. A ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato criminoso. E verifica dos autos que a sentença combatida, ela realiza devida análise do modus operandi, o qual aponta a incidência de um maior juízo de reprovabilidade sobre a conduta criminosa do apelante. O magistrado de piso valorou negativamente as circunstâncias e as consequências do crime, justificando adequadamente, de acordo com o caso concreto, sensível à situação tão nefasta para as vítimas, o motivo pelo qual a pena merecia uma reprimenda maior, senão vejamos. Nessa esteira, ao aplicar
a pena base acima do mínimo legal, o magistrado, conforme acima destacado, justificou, na circunstância judicial que foi valorada negativamente, o que lhe autoriza a majorar a reprimenda na primeira fase. Não há que se falar em exacerbação, quando a pena é aplicada de modo razoável e proporcional ao grau de reprovabilidade do delito perpetrado. A aplicação da dosimetria da pena foi devidamente fundamentada pelo julgador. Assim, não houve afronta ao artigo 93, inciso 11 da Constituição Federal, bem como a súmula 443 do STJ. Assim, compulsando também, novamente, os autos, verifica-se que o apelante demonstrou concretamente a intenção de se furtar a aplicação da lei penal, vez que, como ele mesmo declarou em plenário, se evadiu do bairro em que morava e nunca mais retornou, permanecendo foragido por quase 14 anos, até ser preso em cumprimento a mandado de prisão, bem como de obstar a devida instrução criminal, empreendendo fuga, o que, a teor do artigo 312 do CPP, é motivo suficiente para a decretação da custódia cautelar. Então, assim, é válida a prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal quando houver fuga do distrito da culpa. Diante desse cenário, tem-se que a argumentação articulada no presente recurso se encontra desprovida de substrato fático probatório e, por isso, deve ser rechaçada em sua integralidade. Ante o exposto, esta Procuradora de Justiça ratifica o parecer do Ministério Público prolatado nos autos pelo conhecimento e improvimento da apelação interposta por Emanuel de Jesus Costa Silva, mantendo-se a sentença de base em todos os seus termos. É o parecer que ratifico neste momento. Embargador Boima, vamos ao voto, né? Vamos lá. Estou conhecendo o presente recurso de apelação, tendo em vista que reúne os pressupostos objetivos e subjetivos necessários para o julgamento por este colegiado. E adianto de antemão que estou de acordo parcial com o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça e vou aqui esclarecer. Quanto ao primeiro voto, de que os jurados teriam decidido de forma contrária à prova dos autos, verifico que não ocorreu, uma vez que a autoria e a materialidade do ilícito praticado ficaram devidamente comprovadas pelo acervo probatório colhido durante a instrução criminal. Então, aqui eu concordo com o parecer do Ministério Público. Quanto ao segundo pleito, esse sim, vamos ao que interessa, entendo que houve excesso apenas na fixação da pena na primeira fase, ante a valoração indevida das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e consequências do crime, bem como a utilização de qualificadora de forma indevida. Na primeira fase, o juízo de base considerou desfavoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais de culpabilidade e consequências do crime. Indicou que a culpabilidade seria desfavorável por ter agido o réu com premeditação ao pedir uma arma emprestada antes do encontro, mas não deveria, já que é próprio da qualificadora do crime. Então, nesse caso, incorre ou ele incorreu no bis in idem, razão pelo qual retiro. Relativamente às consequências do crime, tenho que o fato do crime ter sido praticado no Dia dos Pais não torna maior a reprovabilidade da conduta do apelante
de maneira a justificar a elevação da pena na primeira fase da dosimetria da pena, não emergindo outra circunstância que extrapolasse os limites do tipo penal básico e que justifique a exasperação da pena base. E, desse modo, senhor presidente, senhor desembargador José Joaquim, em relação à primeira fase, retiro a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, e assim reformo a sentença para fixar pena base em 12 anos de reclusão. Verifico que, na segunda fase, o juízo reconheceu a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual mantenho a redução da pena base em 1/6 e reformo para 10 anos de reclusão. Na terceira fase, por terem jurados reconhecido a causa de diminuição da pena, mantenho a redução da pena em 1/6 e torno-a definitiva em 8 anos, 4 meses e 2 dias de reclusão, mantendo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, tendo em vista a quantidade aplicada. E assim, ante o exposto, estou de acordo com o parecer do Ministério Público da Procuradoria-Geral da Justiça, conheço e dou parcial provimento ao recurso interposto por Emanuel Jesus Costa Silva para redimensionar a pena que lhe foi imposta na primeira fase da dosimetria nos termos supra, mantendo a sentença recorrida nos demais termos em que foi lançada como voto. Desembargador Samuel, qual foi a pena aplicada? 8 anos. 8 anos. Não. A pena no juízo. 11 anos, 5 meses, 15 dias. Esse homicídio foi feminicídio, né? Não foi feminicídio. Foi qualificado pena mínima de 12 anos, então. 12 anos. Vossa Excelência reduz em 1/6 a pena base e depois mais 1/6. Repetindo o juízo da base. Repetindo o juízo da base. Ele reconheceu também pelo Tribunal do Júri, foi 1/6? Foi. E por que ele chegou a 11 anos e 5 meses? Presidente, vou acompanhar o eminente desembargador Samuel. Ele está informando aqui, eu estou sem esses dados aqui, mas como eram 12 anos a pena mínima que é homicídio qualificado, de 12 a 30 anos, e aí o juiz reconhece a confissão. Sim. O privilégio. A confissão e o privilégio. A confissão e o privilégio, desembargador. A minha preocupação, desembargador Baiman, é só quanto a essa segunda. Está fechado o voto de Vossa Excelência. Presidente. Sim, não? Continua fechado o voto de Vossa Excelência. Eu estou com a mesma preocupação de Vossa Excelência. Atenuante conduzir abaixo do mínimo. Que a atenuante para conduzir abaixo do mínimo? Exato. A súmula 231. Não, então isso é 12 metros. Eu estou repetindo. É só isso aí, desembargador Samuel, que eu estou achando que fica um negócio. Né? Mas, no mais, está tudo bem. Eu repito apenas o que foi o que foi do juiz de base, informação do juiz de base, na sentença, né? 11 anos, 5 meses, 15 dias. Na segunda e na terceira.
foi reduzido na segunda e na terceira. Eu vou voltar aqui à leitura do voto do desembargador Boima, desembargador Joaquim. Não, não, desembargador Samuel. Basta a gente conversar sobre a dosimetria que está pegando a coisa. Só isso. Olha, por exemplo, a legítima defesa putativa, eu retiraria daí só no simples fato de antes dele se encontrar, já foi armado. Estava premeditado. Não cabe a putativa. Não, a putativa era o quê? A putativa ela sempre é uma novidade. Ela ocorre assim. Eu encontrei com uma pessoa e eu estou ameaçado por ele, ele esboça algum sentido, Sinopino. Aí não, ele já foi armado. Mas já foi qualificado nesse sentido, desembargador. Já, tudo bem. O problema não é isso. O problema é que, para tirar essa, abaixo do mínimo aí, a pena mínima do qualificado é 12. A confissão não poderia funcionar. crime qualificado, a pena mínima é 12. Presidente Boima, só para que não fique na dúvida, eu vou pedir vista só para a dosimetria. Trarei na próxima terça-feira. Tá bom, tá ótimo. Tá bom que você estuda melhor. Obrigado. Tirasse a dúvida. É complicado. É porque pode ver o seguinte: se o jeito passar passar um dia preso a mais do que a lei determina, não tem salvação. É isso aí, tem que ter. Eu prefiro errar para menos do que para mais. Eu me livro. Exatamente. O processo. Aqui foi redução, né? Que ocorreu ao final, né? Está faltando o segundo, presidente. Exatamente. Vou anunciar agora. É o habeas corpus 081-3654-65-2023. O paciente é Jocenildo do Ramos. Não estamos ouvindo, presidente. Não. Repete. Está ligado. Vou repetir. Agora sim. O impetrante é Ellery Souza Tauer Dolly. O impetrado, juiz de direito de plantão criminal de São Luís. A relatoria é nossa e na procuradoria doutora Fátima Travassos. Não. É muito simples isso aqui. Ele não gostava da prima e, em razão disso, certo? Em 17/5/22, se lhe foi dado uma medida protetiva. Acontece que um mês, um ano e um dia, e 23 dias, para ser mais preciso, ele meteu uns goles, resolveu que ia invadir a casa da prima, dizendo que ia invadir e matar todo mundo. Bom, violação está patente, né? Não tem sustentação oral, e é por isso que, de acordo com o parecer ministerial, eu estou denegando a ordem. Acompanhe Vossa Excelência, presidente. Desembargador Samuel. Acompanhando. Que Deus nos acompanhe e nos guie sempre. Bom final de semana a todos. Bom final de dia a todos. Deus abençoe a todos Deus no comando de tudo.